Amém, meus queridos? Boa noite. Graças a Deus por estarmos reunidos mais uma vez, podendo louvar ao Senhor, podendo adorar o nome do nosso Deus. Que a graça dele se renove nessa noite em nossos corações. Vocês querem saber qual será a nossa nova série de exposições antes ou no final? Então, nós na semana que vem teremos uma quinta de descanso, né? Para encerrar o mês de março, e aí começaremos em abril, né? Uma série que vai de 12 a 15 exposições. Nós estudaremos o tema, né? Está descrito lá no Evangelho de Mateus, e nós estudaremos o Sermão do Monte. Serão as nossas exposições. Nós estudaremos durante abril, maio, acredito que em junho, finalzinho de junho, nós estaremos encerrando o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, baseado nos escritos de Mateus. Tenho muita expectativa, já tem mais ou menos uns 2 anos que eu preparo o material desses textos, e eu acho que talvez chegou o momento de nós compartilharmos juntos disso. Então, que Deus possa nos dar essa graça a partir de abril para estudarmos, então, série de exposições no Sermão da Montanha. Amém? Abra, por gentileza, a sua Bíblia lá na carta do apóstolo João, no capítulo de número 5, nós vamos ler os versos finais, né, da conclusão dessa carta. Leremos do verso de número 12 até o verso de número 21, tá bom? Graças a Deus, essa é a nossa 17ª mensagem desta carta de 1 João. Vamos ler então o que diz a palavra do Senhor. Verso 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará a vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há o pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Havia um homem na Europa muito rico, milionário. Um dos hobbies dele era colecionar grandes quadros. Então ele tinha quadros muito famosos. Ele chegou a vender quadros, a compartilhar quadros com o Museu do Louvre. Tinha uma fama muito grande, não só pela sua riqueza, mas como pelos quadros que ele colecionava. E ele tinha apenas um herdeiro. Certa vez ele saiu da sua cidade para uma viagem a negócios, e o seu filho, seu herdeiro, saiu com um amigo para um acampamento. E durante esse acampamento um desastre acontece. Então ligam para o senhor, grande milionário, e dão aquela notícia desastrosa para ele. Olha, seu filho infelizmente sofreu um acidente ao acampar com o colega e veio a falecer. Ele volta
para a cidade, né, desesperado com aquela notícia, e quando ele chega ali, ele encontra com um colega do filho dele que havia ido, e o colega dele fala: olha, na noite anterior nós estávamos conversando e eu fiz esse desenho aqui do seu filho de perfil, tome para você. E ele pega aquele desenho ali, né, rabiscos, né, manda emoldurar numa moldura de ouro e diamantes e coloca aquela moldura, né, do desenho do rosto do seu filho junto na galeria com os seus quadros mais valiosos que ele tinha. E o tempo passa e esse senhor rico, né, sem herdeiros, vem a falecer também. E ele deixa um testamento para que todas as obras dele fossem leiloadas e o dinheiro fosse gasto, né, com obra humanitária. Então, o seu mordomo estabelece ali uma data para aquele grande evento, né, que seria o leilão daqueles quadros famosos. Então, pessoas da Europa toda se reúnem ali, pessoas do mundo todo que tinham interesse nesses quadros vão até aquele local ali para participar desse leilão. E quando começa o leilão, o mordomo coloca lá todos os quadros expostos e ele começa exatamente pelo quadro que era o rosto do filho. E naquele primeiro momento todo mundo fica meio sem querer comprar aquele quadro, porque não era o interesse de todo mundo, né? Não era um quadro valioso. Então o mordomo fala mais uma vez: olha, está aberto o leilão, e ninguém dá nenhum lance, e aquela situação meio incômoda, né? Meio constrangedora fica ali. Ninguém, passa 30 minutos, 1 hora e meia, depois de 2 horas, um jovem, né, fala: eu vou dar um lance, né, logo para que as coisas comecem a acontecer, está todo mundo já impaciente aqui, né? E ele pega e dá um lance barato naquele quadro do filho. E quando ele dá o lance, o mordomo fala: vendido, leilão encerrado, e bate o martelo. Todos os quadros são seus. Aquele senhor havia deixado no testamento, no final do testamento, a seguinte frase: aquele que tiver o quadro do filho terá todos os outros. Assim é o que João começa a conclusão nos dizendo no versículo de número 12: quem tem o filho tem a vida. Nós não precisamos de nenhum outro quadro que o mundo nos ofereça. A natureza é bela, as obras de Deus, né, são maravilhosas, as riquezas que Ele nos proporciona, a comida que é um prazer, uma satisfação e tantos outros prazeres que nós temos no mundo. Nenhum deles se compara à beleza e à majestade do Filho, que é quem nós de fato precisamos ter. João começa a sua conclusão exatamente dessa forma, de que nós precisamos ter apenas uma coisa desse mundo, que é o Filho de Deus, porque tendo o Filho de Deus, nós temos também a vida. Na semana passada, nós encerramos falando exatamente sobre essa vida, que é a vida eterna, né? João, ele deixa muito claro que a nossa vida eterna, ela já começou, né? E dentro desse aspecto, ele, abordando aquilo que ele estava dizendo, ele vai concluir com alguns detalhes importantes sobre esses conceitos, né, da vida eterna. O que eu preciso para ter a vida eterna? A primeira dessas coisas, ele deixa muito claro ao começar o versículo 13, quando ele diz: escrevi-lhes estas coisas. Assim como João, vários outros apóstolos, dentre eles o apóstolo Paulo, foram privilegiados, né, com o dom da escrita e com o direcionamento do Espírito Santo para deixar cartas e material escrito tanto para a igreja primitiva daquela época quanto para nós. E esse material tão valioso, tão importante, está hoje em nossas mãos. A carta de João, as cartas de Paulo, os evangelhos, a Bíblia como um todo. Essa escrita, que é a palavra de Deus, ela precisa estar intrínseca em nossos corações, para que nós possamos viver esta vida que é a vida eterna. Então João está dizendo: escrevi-lhes estas coisas. Para
quem que ele escreveu? A vocês que creem no nome do Filho de Deus. Semana passada eu mostrei para vocês a diferença, do Evangelho de João para a Carta de João. O Evangelho foi escrito para os não crentes, para que eles se tornassem crentes. E a carta foi escrita para os crentes. Então ele está dizendo, olha, eu escrevi para vocês que creem no Filho de Deus. Ou seja, além de ter a palavra, nós precisamos também ter a fé para que nós possamos viver essa vida eterna. Nós temos a palavra, mas de nada adianta ler a Bíblia, ler a palavra como um livro qualquer. De nada adianta ler a Bíblia como qualquer outro livro. A Bíblia, ela é muito mais do que qualquer livro. A Bíblia, ela é a palavra do Deus vivo. E ela só é compreendida quando ela é lida no exercício da nossa fé. Então João está dizendo exatamente isso. Olha, eu deixo-vos essa palavra, mas essa palavra, ela precisa ser lida, estudada com os olhos, da fé, porque nós somos salvos mediante essa fé. Nós obtemos a salvação em Cristo Jesus mediante esta fé. E aí, ao fechar o versículo 13, João começa o versículo 14 expondo um termo, que é uma palavra, que vem do grego. A palavra é confiança. No versículo 14 ele diz, esta é a confiança que temos. Essa palavra, confiança, vem do grego parresia. Essa palavra parresia, ela tem o sentido de liberdade da palavra. Então, se um advogado estava esperando ali o momento para defender o cliente dele, era-lhe dado a parresia, ou seja, a liberdade da palavra, a liberdade da argumentação. Nós temos esta confiança, essa liberdade da argumentação. Para com quem? Para com o nosso Deus. Nós temos essa liberdade para nos aproximarmos dele em oração. E isso é algo maravilhoso. É através da oração que nós exercitamos essa liberdade que nós temos. Então, João está nos dizendo que nós temos a palavra, que deve ser estudada com os olhos da fé e deve ser exercitada através desta confiança, ou seja, dessa liberdade que nós temos para com Deus. E como que eu exerço essa liberdade? Como que eu converso com o Pai? Através da oração. Então, João está dizendo, olha, você tem essa liberdade, nós temos essa confiança quando nós aproximamos de Deus. Agora, a oração, ela é o meio prescrito de subsidiar a vontade de Deus, e nós precisamos entender isso. A oração, ela não é um meio de convencimento a Deus, A oração, ela não é um meio de transformar o coração de Deus. George Miller, alguém que era extremamente conhecedor da importância da oração, certa vez disse que orar não é vencer a relutância de Deus, mas sim aproximar-se da disposição de Deus. Deus, ele está disposto, ele sempre está disposto a algo a nosso respeito. E nós precisamos, através da oração, conhecer qual é essa disposição de Deus. O que Deus está disposto a fazer em nossas vidas. E a partir do momento que eu conheço a disposição de Deus, eu passo a viver no centro da vontade de Deus. Diferente daquilo que se pega em determinados momentos ou determinadas circunstâncias, de que você pode exigir, de que você tem direito, de que você pode declarar e aquilo que você declara acontece. Não. A nossa vontade, ela está prescrita aquilo que está dentro da vontade de Deus. Eu não vou orar para convencer a Deus a fazer aquilo que eu estou querendo. Então a oração, ela não muda o coração de Deus, ela muda o meu coração. Porque a partir do momento que eu estou orando, a partir do momento que eu estou intercedendo, o meu coração está sendo transformado, a minha alma está sendo moldada para que eu conheça aquilo que está no coração de Deus. E o verbo, então, ele começa a ser audível aos meus ouvidos espirituais. Ou seja, através da oração, eu começo a entender aquilo que o Espírito Santo traz do coração de Deus para o meu coração. Então, a oração, ela é importante. A oração, ela é essencial.
A oração ela é fundamental para a vida de todo cristão. Por isso que nós precisamos ter o exercício e a disciplina da oração. Nós precisamos orar todos os dias. Nós precisamos ter uma vida devocional. A nossa devocional, ela é o momento mais importante do nosso dia. Não coloque o seu momento de devocional num instante qualquer do seu dia. Separe um momento específico, um momento especial, num local específico, né? Com a sua Bíblia, onde você sabe que você vai poder se concentrar naquilo que você está lendo, onde você sabe que a sua oração será uma oração sensata, né? Onde você estará afastado dos problemas diários. Priorize a sua devocional, priorize o seu momento para com Deus, porque através da oração os nossos sentimentos vão sendo transformados e nós começamos a entender qual é a vontade de Deus. E aí nós começamos a viver, né, as bênçãos de Deus, porque quando nós entendemos aquilo que Deus quer nos dar, nós estamos aptos a receber as bênçãos que Deus quer nos dar. E aí João, ele diz, né, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E aí tem aquela interpretação errada, né? Tudo que você pedir, você vai receber. Então pede muita coisa. Não, né? A Bíblia, ela nos diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e a quem lhe bate, a porta se lhe abrirá. Agora, como que deve ser esse pedido? Como que deve ser batida na porta? Através da insistência? Sim, oração é insistência. Eu preciso insistir, eu preciso orar todos os dias, porque nessa insistência eu vou entendendo qual é a vontade de Deus. Agora, existem algumas condições, e a Bíblia é muito clara contra essas condições. Por exemplo, o salmista, ele nos diz que a nossa oração ela não é ouvida quando nós estamos em pecado. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer ao entrar na presença de Deus, ao nos aproximar da presença de Deus, é reconhecer que somos pecadores e pedir perdão dos nossos pecados. É o primeiro passo que nós precisamos. Segundo, o que o próprio João nos ensina, né? Toda oração ela é feita e deve ser feita no nome de Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 13, né? João ele descreve ali que o nosso intermediador é Jesus Cristo. Então eu não posso orar no nome do apóstolo João. Eu não posso orar no nome do apóstolo Paulo. Eu não posso orar no nome do santo fulano de tal. Eu não posso orar no nome de Maria, que foi uma santa mulher. Mas não vai resolver nada. Porque o meu único caminho de oração é através de um único santo, que é Jesus. Terceira coisa, toda oração precisa de fé. Tiago fala isso, né? Se a minha oração não for motivada por fé, ela vai ser apenas um exercício de concentração qualquer. A minha oração ela precisa de fé. Eu preciso orar com a convicção de que Deus está ouvindo o meu clamor, de que Deus está atento àquilo o qual eu estou pedindo. E por último, a minha oração ela não pode estar fora da palavra. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, João ensina isso. E se eu faço a minha oração de acordo com a palavra, né? Consequentemente, eu estou entendendo e orando baseado nos princípios de Deus. Nós aprendemos a fazer a Lectio Divina aqui, né? Que é a oração baseada na palavra. Cada vez mais nós precisamos exercitar, né? Uma oração que seja baseada naquilo que nós estamos aprendendo na palavra, né? Cada vez mais a minha oração precisa estar coerente com aquilo que está na palavra de Deus. Aí sim eu tenho a certeza de que Ele me ouvirá. Porque a minha oração está sendo feita de acordo com a vontade dele. E aí, João, ele termina esse bloco de conclusão quando ele diz, né? E se sabemos que ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Deus nos ouve tudo o que pedimos a ele. E essa é a certeza que nós teremos a resposta dele, porque ele sempre nos ouve. Agora, a sua resposta ela pode ser de três maneiras. Ela pode ser sim, receba. Ela pode ser espere, não é o momento. Ou ela pode ser não, isso não é para você. E nós precisamos entender também
que nós vamos receber a resposta de Deus. Agora, nem sempre a resposta de Deus é aquilo que talvez o meu coração espera. E eu preciso entender isso. Às vezes um não é a melhor resposta que eu poderia ter, porque Deus tem coisas muito maiores lá na frente. Né? Sempre haverão coisas maiores adiante de nós. Talvez um espere de Deus. Eu acho que talvez o não nem sempre é a pior das respostas, mas o espere. Né? Talvez o espere é uma resposta difícil. Porque se tem alguém que é impaciente, somos nós, né? Nós queremos que aquilo aconteça, que aquilo seja realizado. E o espere de Deus, às vezes, é muito difícil de aguentar. Mas tenha paciência. Tenha paciência porque o tempo de Deus é o tempo exato para a sua vida. Em Eclesiastes, nós temos Salomão descrevendo ali que há um tempo certo para todas as coisas. E se Deus é o Senhor do tempo, Ele sabe o tempo exato de liberar a bênção sobre a sua vida. Então continue buscando, continue orando, continue perseverando, continue caminhando, continue buscando na presença de Deus, porque o tempo dele vai chegar para você. Se é difícil esperar, é difícil, mas é na espera que Deus te prepara para receber aquilo que Ele está projetando para você. Né? A W. Tozer fala exatamente isso sobre espera. Né? Ele fala que enquanto José estava lá na prisão, José passou por um momento muito grande de espera. Né? Por mais que José estivesse coordenando a prisão, ele estava preso. Né? E ele estava num momento de espera. E aí, de repente, surge uma luz no fim do túnel. Né? Ele interpreta o sonho ali do copeiro e do padeiro, né? E naquela interpretação, a interpretação dele se cumpre, né? E eu penso que ali naquele momento José ficou extremamente animado. Ele falou assim, a minha espera acabou, é agora, né? O copeiro vai estar diante do rei e ele vai falar de mim. E aí o que aconteceu? O copeiro esqueceu. E aí você fala assim, mas não é possível, né? Vai demorar mais ainda. Só que havia o tempo certo para José sair da prisão. E a W. Tozer fala que Deus estava construindo uma rampa para que ele pudesse chegar ao topo. Talvez se ele tivesse saído dali naquele instante, ele teria saído dali e teria virado um funcionário do palácio. Mas no tempo de Deus ele saiu e virou príncipe no Egito. Coordenou tudo aquilo ali, porque havia um momento certo em que o faraó iria ter um determinado sonho, e através da revelação daquele sonho, você consegue observar o tanto que as coisas de Deus são milimetricamente calculadas? Então deixa acontecer no tempo dele, deixa o tempo de Deus chegar para a sua vida, e nesse tempo você vai viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. No versículo 16, João diz, né? Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Nossa atitude quanto àqueles que estão ao nosso redor é somente uma: exercitar a oração. João está falando aqui, olha, se você vê alguém que errou, faz uma coisa por ele, ore por ele. Nós precisamos orar por aqueles que estão caídos, nós precisamos orar por aqueles que estão em pecados. Orar e não condenar. A nossa função é orar por eles. A nossa função como cristãos é interceder por eles. Jesus orou por Pedro no momento mais angustiante da vida de Pedro. Jesus vira para Pedro e fala assim, o diabo me pediu para te peneirar como trigo. Ou seja, você vai ser provado agora, mas eu orei para que você não caia. Essa é a nossa função como cristãos. Orar por aqueles que estão passando por dificuldades, pelos nossos irmãos, por aqueles que estão passando pela prova, por aqueles que estão sendo tentados. A nossa oração, ela é refrigério. A nossa oração, ela é escape para aquelas pessoas que estão passando por dificuldade, por aquelas pessoas que estão passando por problemas. Agora, há limitações na nossa intercessão. Nem sempre a nossa intercessão vai salvar pessoas. E aqui tem um detalhe muito peculiar, né, daquilo que João escreve, porque João, ele continua dizendo assim, olha, há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Então João está dizendo assim, ó, você deve orar por aqueles que estão caídos, né, para que Deus possa dar vida àquele que o pecou, mas tem alguns que não adianta você orar.
Interessante isso, né? Tá aqui, ó. Há pecado que leva à morte, e eu não estou dizendo que se deva orar por esse. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Ou seja, existem pecados que são irremediáveis, que são cometidos por determinadas pessoas que não adianta você orar por aquilo ali. Onde que João está querendo chegar? Eu me baseio na conclusão de John Stott. Existem determinados pecados que são específicos, segundo John Stott. Esses pecados, eles não são apenas uma transgressão de um mandamento, mas geralmente uma apostasia. O que é uma apostasia? Um distanciamento, né, completo da fé. Apostatar da fé é largar a fé deliberadamente. John Stott interpreta aquilo que João está falando dessa forma. Esse tipo de pecado, que é um pecado doutrinário, né? E que, trazendo para aquilo que João estava vivendo, é exatamente o tipo de pecado que configura a não aceitação de Jesus como Filho de Deus. É apostatar, é sair de dentro do foco do cristianismo. E aí você fala assim, isso aí estava sendo descrito então para aquela época, haviam pessoas naquela época que estavam apostatando da fé. Existem pessoas hoje que estão apostatando da fé, porque existem pessoas hoje que consideram Jesus apenas como um bom mestre. Não consideram Jesus como Filho de Deus. E isso é um pecado doutrinário. Eu vou um pouquinho mais a fundo aqui, encerrando aquilo que John Stott, né, está dizendo, porque John Stott ainda argumenta que não é apenas um pecado cometido por um crente que caiu e saiu da graça, porque nós estamos sujeitos a isso. Todos os dias, nós pecamos hoje, mas nós estamos sujeitos a isso e temos a graça de Deus, que nos perdoa em nossos pecados. O que John Stott interpreta aqui é alguém que está destinado a cometer aquilo. E aí nós podemos trazer à memória a predestinação. Nós precisamos orar por todos? Sim. Devemos orar por todos? Sim. Mas temos que ter em mente que alguns pelos quais nós estamos orando, talvez não terão sucesso em receber a vida eterna, por causa da predestinação que existe. Nós podemos trazer a conclusão que João está falando que alguns são predestinados. E a Bíblia ela é muito clara nesse sentido. Alguns são predestinados para vasos de honra e desonra. Nós estivemos conversando sobre isso essa semana, né? O que significa predestinado a ser vaso de desonra? Significa que está predestinado para uma vida de pecado e aquela vida de pecado não tem salvação para ela. Agora, eu preciso andar por aí procurando quem está predestinado? Não. A minha função é orar pelos outros. A minha função é interceder. A minha função é a função de oração. Porque, como ele diz, toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Então vamos orar por todos. Vamos orar por todos aqueles que estão andando de forma errada. Porque essa é a nossa função como cristãos. E aí, João, ele estabelece o contrário. Se existem pessoas que caem, se existem pessoas que pecam, se existem pessoas que estão destinadas a essa morte, do contrário, existem pessoas que não estão destinadas a isso. É o que ele diz no versículo 18. Ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, ou seja, foi liberto do poder do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus. Nós cremos que ao estudarmos aquilo que João estabeleceu aqui na sua epístola, né, como os aspectos doutrinários, os aspectos sociais e os aspectos morais, lembra o tanto que João falou disso, né? O amor, a fé, a obediência, né? O aspecto doutrinário, o aspecto moral, o aspecto social. Você precisa amar os outros, é o aspecto social. Você precisa ter fé, né? Você precisa obedecer, o aspecto moral. Você precisa andar nos caminhos do Senhor, é o aspecto doutrinário. João falou disso e nós repetimos isso aqui, frisamos várias e várias vezes, né? O aspecto da escada em espiral, é que ele trazia de volta sempre a mensagem. João está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus foi justificado, foi liberto do poder do pecado, não vive na prática habitual e contínua. Nós podemos até cair na tentação, nós podemos até pecar, mas nós saberemos
que estamos no pecado e pediremos a remissão desse pecado para Deus. Não iremos permanecer na continuidade como os filhos do pecado, que permanecem na continuidade. Pecam, erram e têm aquilo como um hábito. O pecado, na nossa vida, ele nos traz peso de consciência. E quando você erra, a primeira coisa que você quer é se retratar com Deus, né? É se retratar com a pessoa a qual você errou. É se ajoelhar no seu quarto e falar: Senhor, me perdoa, eu errei, pisei na bola. Por quê? Porque nós fomos nascidos de Deus e por isso não estamos no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Essa palavra atinge vem do grego deter. E eu acho muito legal, porque quando está escrito aqui, né, que o maligno não o atinge, a palavra atinge aqui, se nós não olharmos o termo original dela, é como se o inimigo estivesse aqui, nós estivéssemos parados lá no alvo e o inimigo estivesse com o dardo para nos acertar. Nós estamos parados lá no alvo e ele joga o dado para nos atingir, mas não nos atinge. Só que o atingir aqui, no original, ele tem significado de deter. Significa que o maligno ele não nos detém. Sabe por quê? Porque nós não estamos parados lá no alvo, nós estamos caminhando. E por mais que o maligno tente nos atingir, ele não vai nos deter, nós vamos continuar caminhando. Você vai continuar caminhando no ano de 2022. Se o maligno tentou te atingir com um dardo, com uma palavra, com um projeto que deu errado, com uma expectativa sua que foi frustrada, ele não vai te atingir. Sabe por quê? Porque ele não pode te deter. Você vai continuar caminhando, você vai continuar passo a passo, degrau por degrau, assim como Charles Spurgeon, subindo um degrau por degrau e declarando: Senhor, creio em teu Filho, Cristo Jesus. Senhor, todos os dias creio e ninguém vai me deter, o maligno não pode me deter, eu vou continuar caminhando, vou continuar tendo fé, vou continuar tendo visão, vou continuar acreditando, porque nós somos nascidos de Deus e o maligno não tem poder para nos deter. E aí no versículo 19, né, João, ele finaliza dizendo: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo está sob o poder do maligno, mas nós somos filhos de Deus. Não estamos sob o poder dele. Nós não estamos sobre as garras do maligno. Por quê? Porque nós não fomos feitos para esse mundo. Aqueles que foram feitos para esse mundo, sim, mas nós não. Se não existe nada nesse mundo que nos satisfaça, certamente é porque nós não fomos feitos para este mundo. É porque nós somos feitos para a eternidade. E é para lá que nós estamos caminhando. E o inimigo não pode nos deter nesse nosso caminho. O inimigo não pode nos deter nessa nossa jornada. Como peregrinos, nós estamos caminhando passo a passo para nunca mais voltar atrás. Passo a passo para chegar e alcançar a cidade celestial como bons peregrinos. Assim nós estamos caminhando e o inimigo não pode nos deter. Nós estamos caminhando no sentido da eternidade. E aí então, o apóstolo João conclui a sua carta nos versículos 20 e 21. Ele diz assim no versículo 20: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Na minha versão que eu estou usando aqui, o verdadeiro aparece com letra maiúscula, né? O verdadeiro. No original, esse verdadeiro significa original. É como se você fosse, por exemplo, comprar um tênis numa feira, né? E aí você chega lá na feira e você pergunta: esse tênis da Nike aí é verdadeiro? O cara vai virar para você e vai falar: é verdadeiro. Você pode pegar nele aqui, ó, um tênis, pega nele, você está sentindo? Ele é verdadeiro, né? Agora é diferente de você chegar lá na feira e perguntar: esse tênis da Nike aí, da feira hippie, é original? Aí o rapaz não vai poder falar que é original. Assim é o que João está dizendo aqui. O Filho de Deus veio e nos deu esse entendimento para que conheçamos aquele que é o original. Existiam vários naquela época, vários, que você poderia até tocar, porque tinha imagens deles, né? Nós estamos falando aqui da cidade de Éfeso, que haviam vários deuses lá, né? Estátuas, podiam ser até tocadas, mas não eram
originais, no sentido estrito da palavra. É isso que João está falando aqui. E aqui João ele termina todo o contraste que ele estabelece durante a epístola toda. Vocês lembram dos contrastes, né? Ou é amor ou é o ódio, né? Ou é luz ou é trevas. E aqui ele está dizendo, ou é original ou é falsificado. E nós seguimos aquele que é o verdadeiro, no sentido original da palavra. Nós estamos inseridos naquele que é a verdade e a luz, naquele que denuncia as trevas, naquele que resplandece sobre as trevas, naquele que é totalmente o contrário das trevas, a verdadeira luz. E ele continua dizendo, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Ele é o conteúdo, ele é toda a essência daquilo que nós vivemos, ele é o núcleo principal daquilo qual nós estamos inseridos, ele é aquele que é a própria eternidade. O Deus verdadeiro, ele é a própria essência da eternidade. Nós vimos na semana passada, ele é aquele que não tem início e não tem fim. E nós, então, estamos inseridos nele. Nós estamos inseridos na vida do próprio Deus. Essa é a vida eterna. A eternidade é o próprio Deus, é o verdadeiro Deus. E nós, então, que estamos caminhando para essa eternidade, dia após dia, nós estamos sendo inseridos na vida dele. E não há nada mais maravilhoso do que viver a vida de Deus, do que viver os planos de Deus, do que viver os projetos de Deus, do que viver os sonhos de Deus. Já diria Raul Seixas, ou foi Cazuza? Sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha junto é realidade. Nós sonhamos os nossos sonhos junto com quem? Junto com Deus. Porque foi Ele que primeiramente sonhou e plantou o sonho no nosso coração. Que você possa sonhar os sonhos de Deus para você. E você só sonha os sonhos de Deus quando você está inserido na vida de Deus. Deus sonhou um curso superior para você. Deus sonhou uma profissão bem-sucedida, respeitada para vocês. Deus sonhou a sua clínica estruturada, estabelecida. Deus sonhou você lá naquele lugar que nós estamos orando, de língua estrangeira. Deus planejou e colocou dentro do seu coração esse sonho. Para quê? Para que você sonhe junto com Ele. Porque sonho que se sonha junto é realidade. Sonhe a sua faculdade junto com Deus. Sonhe os seus sonhos com Deus. E assim, nós podemos encerrar com talvez o versículo mais curto que João descreve na sua epístola, que é o último versículo, tão básico e tão simples. Ele usa o mesmo pronome de tratamento que ele usou durante toda a epístola. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Eu peguei a Bíblia Viva, que é a Bíblia Viva, ela é uma espécie de transliteração, parecida com a Mensagem, só que assim, menos polêmica, menos do extremo do que a Mensagem, né? O diretor da Mundo Cristão me disse que eles pararam de produzir a Bíblia Vida, e eu falei, nossa, né? Não para não, ela tem uma linguagem muito simples, muito clara, e esse último versículo nela, eu acho que talvez na transliteração ali, eles ficaram, né? Não, mas tá tão pequenininho, né? Não vamos deixar como a NVI, não. E aí, lá na Bíblia Viva, esse último versículo, ele tá assim: meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês, que são os ídolos. E aí eu fui pensar, né, no porquê dessa transliteração tão destrinchada. Porque era exatamente isso que estava acontecendo. Essa carta, o primeiro ponto dela seria Éfeso, depois ela se espalharia por toda a região da Ásia Menor, mas Éfeso possivelmente foi o primeiro local onde ela foi lida, onde ela foi recebida, e era talvez a capital
estatal mais devota a deuses daquele local, né? Prova de que em Éfeso havia o templo de Diana, que todos adoravam a deusa Diana. O que havia ali de devoção a esses deuses, de magias e amuletos e orações devassas que eram feitas no sentido de devoções mesmo a cultos e a deuses que não eram deuses. Por exemplo, existia o culto a César, o culto ao imperador, era instituído, né? Cultuar o rei, o imperador, e todas as pessoas tinham que fazer esses cultos, e um paganismo extremo ali naquele local. Então, João, sabendo disso, né? Sabendo que ao ler, né, geralmente o que fica na nossa memória é o final, né? Talvez geralmente a gente deixa o mais importante, né, para o fim, né, ali para as linhas finais da carta. João, sabendo disso, sabendo que não era fácil viver naquela época, João também espiritualmente sabia que essa carta chegaria no ano de 2022 na nossa célula, num período em que o mundo está vivendo em guerras, num pós e traumático período de pandemia, onde o paganismo se espalhou, onde o cultuar de frente à TV também virou uma espécie de ídolo, ou de frente ao celular, o culto de frente ao computador, o culto de frente ao celular virou talvez um ídolo. A pessoa ela está cultuando às vezes ali, ela nem está assistindo o culto, mas ela liga o celular ali como um símbolo quase que pagão, para que o som possa estar dentro da casa dela. Ela está fingindo que está adorando a um Deus, quando na verdade ela está adorando um falso Deus. João sabia que essa carta chegaria em nossas mãos, séculos depois. E em nossas mãos, essa carta poderia influenciar no conceito qual nós temos ao dinheiro, o conceito que nós temos formado das redes sociais, da TV, dos ídolos do nosso coração, que nos impedem e que colocam uma venda em nossos olhos e não nos deixam enxergar o Deus original. Mas nesse sentido, João, com todo carinho, ele escreve: filhinhos, meus queridos, guardem-se de toda e qualquer obra que possa influenciar o seu coração, no sentido de virar os seus olhos para aquilo que não é verdadeiro, para aquilo que é falso. Guarde o seu coração. Não deixe, após todas essas 17 exposições, após todas essas quintas, desde o ano passado, após todos esses dias reunidos aqui, não deixe que tudo aquilo que foi semeado em seu coração, não deixe que essa linda árvore que está crescendo e frutificando dentro da sua alma seja cortada por um ídolo qualquer. Não deixe que nada tire do seu coração a maior de todas as convicções de que você não foi feito para esse mundo, de que você vive o aionios, que é um tempo que ninguém sabe o início e nem o fim, mas que nós já sabemos que é o tempo determinado por Deus. Que nada, de agora em diante, tire do seu coração a semente que o apóstolo João escreveu para você. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, soberano Pai, com o nosso coração extremamente agradecido, nós nos aproximamos diante de Ti em oração. Senhor, há 17 mensagens atrás, nós não imaginávamos como estaríamos hoje. Nós não imaginávamos como chegaríamos no dia de hoje, o qual nós nos reunimos aqui para finalizar, ó Deus, esta série de exposições.
Nós não tínhamos a mínima ideia de como estaria o mundo ao nosso redor, de como estaria a nossa família, de como estaria a nossa situação financeira. Talvez nós tínhamos expectativas, ó Deus, planos e projetos, e talvez nós até imaginássemos que esses planos e projetos hoje estariam todos eles 100% realizados e concretizados. Mas aprove ao Senhor nos trazer ao dia de hoje assim como estamos. Aprove ao Senhor nos colocar aqui juntos, reunidos, assim como estamos. E nós nos aproximamos diante de Ti, ó Deus, com mãos vazias, porque não temos nada para oferecer, mas com o coração cheio, ó Deus, de esperança na palavra do Senhor que se revelou aos nossos corações. Ó Deus, se fosse possível, nós sentaríamos hoje aqui e começaríamos novamente, versículo por versículo, o livro de João, pela certeza de que o Senhor teria novamente muito mais a revelar ao nosso interior. Mas, ó Deus, o que nós pedimos profundamente nessa noite é que nós queremos viver o tempo do Senhor. Nós queremos viver esse tempo de eternidade do Senhor. Ó Deus, as circunstâncias estão tenebrosas, difíceis, mas nós sabemos que nós não fomos feitos para o tempo natural que nós estamos vivendo. Nós fomos feitos para a eternidade. E é a eternidade que nós queremos viver no nosso dia a dia, de hoje em diante. Ó Senhor, Tu conheces todas as coisas. E o Senhor sabe como o nosso coração chega diante de Ti nessa noite, aqui nesse lugar. Ó Deus, o Senhor sabe aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos prende. O Senhor sabe onde nós precisamos, ó Deus, ser transformados. O Senhor sabe, ó Deus, e o Senhor tem aquela palavra única, o Senhor tem aquele sim, o Senhor tem em Tuas mãos o poder de transformar da noite para o dia a nossa situação, as trevas em luz, a tristeza em alegria. E nós cremos, ó Deus, no sim do Senhor, nós cremos no propósito do Senhor, nós cremos no plano do Senhor. Ó Deus, e debaixo desse propósito, dentro desse plano, ó Deus, que um dia foi sonhado pelo Senhor, nós também queremos começar a sonhar. E não apenas sonhar, ó Deus, mas juntamente com os Teus sonhos, viver essa realidade, ó Deus. Viver a realidade do Senhor, a realidade da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Nós queremos, ó Deus, transformar vidas, nós queremos ajudar pessoas, nós queremos, ó Deus, ser sustento, nós queremos, ó Deus, ser fôlego, nós queremos ser salvação, nós queremos ser instrumento, nós queremos ser vaso de honra, nós queremos ser canal do Senhor para salvar o perdido, para mudar, ó Deus, aquele que está no desespero. Que assim, ó Deus, como o Senhor nos consola em nossas dores, nós possamos consolar aqueles que estão também sofrendo. E é por isso que nós oramos, ó Deus, para que essa palavra seja muito mais do que uma semente em nossos corações. Seja uma árvore frutífera, frondosa. E que nada nesse mundo, ó Deus, possa impedi-la de crescer. Que nada nesse mundo, ó Deus, possa tirar essa certeza em nosso coração de que nós podemos viver a vida de Deus, de que nós podemos viver a eternidade aqui na terra. Essa é a nossa oração, humilde, ó Deus, mas de todo o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.